E aí, fera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Químico TV. Eu sou o professor Erison Castro e se você chegou até aqui é porque você realmente está precisando de ajuda. Eu tenho certeza que irei lhe ajudar da melhor maneira possível a compreender e aprender para nunca mais você esquecer tudo que você precisa sobre cálculo estequiométrico. Esse conteúdo ele é muito estudado na química e os alunos têm bastante dificuldade, uma vez que ele envolve operações fundamentais da matemática. Então, nesse vídeo falaremos da equação química, é fundamental que você domine a equação química e depois você irá aprender a aplicar a regra de 3, que é um dos caminhos mais fáceis para você resolver o seu cálculo estequiométrico. Então já me segue aí nas mídias sociais, beleza? Instagram, Facebook. Os links vão estar na descrição deste vídeo. Não esquece, se inscreve nesse canal, ativa as notificações. Eu tenho certeza que você irá se divertir bastante estudando química. Então vamos lá, vamos começar bem devagar, tá? Aqui eu tenho dois tópicos fundamentais da parte teórica para você ler com cuidado e assim você irá começar a compreender do que se trata o cálculo estequiométrico. Então se liga aí. O cálculo estequiométrico estabelece uma relação entre as quantias de reagentes e produtos de uma reação química. Simples e resumido, ok? Assim, é possível saber a quantidade de reagentes que serão utilizados em uma reação química e a quantidade de produtos que serão formados. Então, aqui é fundamental que você saiba diferenciar o que é reagente e o que é produto. Lembrando que numa reação química eu sempre tenho dois reagentes formando produtos, beleza? Então, essa é a parte fundamental. O outro tópico é os cálculos são baseados nas leis ponderais de Lavoisier e Proust. Então, se você puder dar uma pesquisada, ler um pouco mais sobre as leis ponderais de Lavoisier e Proust, sugiro que você pegue aí o seu livro ou vá na internet, que você encontrará muita coisa a respeito desses dois caras, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Bom, vamos falar do primeiro tópico, que é a equação química. Eu tenho aqui algumas partes destacadas, tá? Que embasam exatamente a equação química. Temos aqui as reações de síntese ou adição. Observe que você tem aqui, ó, o reagente A somando com o reagente B, formando um produto AB. Observe que sempre o reagente será do lado esquerdo e o produto será do lado direito da nossa seta. Observa aqui o cursor do computador, beleza? Aí temos aqui a definição. É uma reação, é a reação entre duas substâncias gerando uma nova e mais complexa. Por exemplo, você tem carbono reagindo com gás oxigênio, formando CO2, que também é um outro gás, beleza? Perceba que nós temos dois reagentes, ó, carbono e oxigênio, formando apenas um produto, que é o CO2, ok? Essa é a reação de síntese e adição, ok? Lembrando que toda reação química também é uma equação química, ok? O outro ponto é reações de análise ou de decomposição. Então, essas reações de análise ou de decomposição são exatamente o seguinte, ó. Observe que agora nós temos o caminho inverso. Nós temos o produto AB, opa, só um minuto. O produto AB reagindo, ok? E voltando ao que era a parte anterior, no caso, na primeira parte aqui da nossa reação, né, na síntese de adição, eles eram os reagentes. Então, agora nós temos o produto inverso, ou seja, nós temos as reações de análise ou decomposição, ó. Tudo bem?
Ao contrário da reação de adição, essa reação ocorre de modo que uma substância composta se divide em duas ou mais substâncias simples. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo bem prático, tá? Onde nós temos uma molécula, 2 mols de uma molécula, ok? No caso, 2HGO, se decompondo, formando 2Hg e mais O2, beleza? Então é bem simples, tá? Se você fizer um comparativo da síntese de adição com a reação de decomposição, você assemelha as duas reações, certo? Você tem primeiro os reagentes formando o produto, e depois você tem aquilo que era produto, que agora nesse caso ele passa a ser reagente, se transformando em produto, que são as partes iniciais da nossa reação, A e B, beleza? Então, se você lembra ou se você nunca viu, você sabe que nós temos reações inversas, aquelas reações que eu posso tanto o meu reagente virar produto e o meu produto virar reagente na mesma proporção, beleza? Então, esses dois tipos de reações são basicamente semelhantes. Temos também as reações de deslocamento ou de substituição ou de simples troca. O que acontece aqui? Ó? Observe que nós temos um reagente AB, que é uma substância composta, reagindo com um outro reagente C, beleza? Observe que nós temos formando como produto AC mais B, beleza? Então, basicamente, acontece a mesma coisa se você utilizar um outro tipo de reação, por exemplo, A e B reagindo com C, aí você tem C e B como produto mais o A, beleza? Então, observe que há só uma troca aí dos elementos envolvidos, beleza? Vamos ver o que fala aqui nosso enunciado. Corresponde à reação entre uma substância simples e outra composta. Ó, substância simples, nesse caso aqui na primeira parte é o C, e a substância composta é o A e o B, beleza? Ou seja, AB. Resultando na variação da substância composta em simples. Por exemplo, nós temos aqui o ferro reagindo com 2HCl, beleza? O produto é H2 e ferro Cl2, beleza? Então, FeCl2, tudo bem? Mas eu posso ter uma variação também desse produto. É só você olhar aqui para cima na parte de azul que você vai observar que é possível formar um outro composto também diferente, mas utilizando os mesmos reagentes, ok? O outro tópico são as reações de dupla troca ou de dupla substituição. Ó, aqui nós temos substâncias compostas, tá? A e B, C e D. Nos reagentes e nos produtos nós temos A e D, C e B, ok? Então, o que fala? Reação entre duas substâncias compostas que trocam entre si os elementos químicos, resultando em duas novas substâncias compostas. Por exemplo, você tem aqui o NaCl reagindo com o AgNO3. Olha o que acontece aqui, ó. O Ag ele se ligou ao Cl, que era a primeira parte, e o Na se ligou ao NO3, beleza? Então, houve apenas uma dupla troca aí, ou apenas uma substituição de um elemento químico ou grupo de átomos por outros, beleza? Então, basicamente, isso tudo aqui que você acabou de ver, se você puder voltar ao vídeo e assistir novamente, ler também é importante, você entenderá o que são as equações químicas, beleza? Então, tudo que eu te falei aqui são exemplos de equação química. Então, como interpretar as equações químicas? Agora vem a parte mais interessante, ó. Desse lado aqui, nós temos os reagentes, tá? Você sempre deve olhar aqui para a seta.
Não importa quem está deste lado, ele sempre será o reagente, e quem está do outro lado da seta, no lado direito, sempre será o produto, ok? Então aqui tem 4 tópicos que você precisa, são 4 perguntinhas simples. Como você interpreta essa equação? Primeira pergunta. A segunda, o que o sinal de mais significa? A terceira, o que a seta está indicando? E o quarto, o que são reagentes e produtos e quem são eles? Eu acabei de falar, né? Então já ficou mais fácil. Então isso aqui é só uma analogia para você pegar essas partes todas aqui e ir decifrando parte por parte, beleza? E assim você nunca mais irá esquecer ou interpretar uma equação química, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho átomos de hidrogênio, ou seja, moléculas de hidrogênio reagindo com moléculas de oxigênio, beleza? O produto sempre é água, ok? Água no seu estado fundamental, ou seja, no estado líquido. Aqui eu tenho C2H6O líquido reagindo com O2 gasoso. Observe que aqui o estado da substância é diferente. Você tem um líquido reagindo com uma substância gasosa. O produto é o CO2 gasoso e simplesmente água no estado líquido, ok? No terceiro exemplo, eu tenho o gás metano, que é o CH4, beleza? Reagindo com 2 moléculas de O2 no estado gasoso. Observe que aqui ambos estão no estado gasoso. Então, o produto é o CO2 gasoso e 2 moléculas de água no estado gasoso também. Observe que aqui no exemplo anterior, a água estava no estado líquido, mas aqui ela já está no estado gasoso, beleza? Então é sempre importante você ir observando o estado, o estado físico em que a substância se encontra. Então, aqui tem mais um exemplo, tá? Então, temos aqui o Ag no estado aquoso, beleza? E nós temos também o cloro no estado aquoso, que é o Cl. Então, o produto, ó, observe que aqui já temos 2 setas, então isso significa que a reação ela é inversa. Eu posso tanto ir de reagente para produto, quanto fazer o caminho inverso do produto para o reagente, beleza? E já o meu produto, nesse caso aqui, ele está no estado sólido, tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda com esses exemplos aqui? É que, ao olhar para a seta, você deve sempre imaginar e anotar e lembrar e nunca mais esquecer que quem está do lado esquerdo, ou seja, antes da seta, é reagente, beleza? Todos esses aqui são os reagentes. E quem está do lado direito, ou seja, depois da seta, são os produtos, ok? Então, vamos lá. Na nossa equação química, nós temos que ter o equilíbrio, e o equilíbrio de uma equação química é o seu balanceamento. Então, o que é o balanceamento? Balancear é você equilibrar a quantidade de átomos presente nos reagentes com a quantidade de átomos presente nos produtos, beleza? Então, existe aí uma frasezinha muito famosa do Lavoisier que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, se eu começo a minha reação com 10 átomos de oxigênio, eu preciso terminar o meu produto, ou seja, terminar a reação com 10 átomos de oxigênio. Então eu preciso ter os 10 de cada lado, porque senão a minha equação não está balanceada, beleza? Então, olha aqui, ó. A frase está aqui embaixo. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Então, eu tenho átomos de hidrogênio, de nitrogênio, eu tenho 1 mol de nitrogênio no estado gasoso, reagindo com 3 mols de H2 também no estado gasoso. O meu produto é 2 mols de NH3 no estado gasoso.
Então, como que eu equilibro essa equação? Presta atenção. Este número pequeno aqui embaixo, ó, no nitrogênio, significa que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, beleza? Então, novamente, o número aqui embaixo me diz que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Quando eu olho para os meus produtos, eu tenho que ter 2 átomos de nitrogênio também. E eu consigo identificar bem aqui, ó, por esse 2 aqui na frente, beleza? Então, esse número aqui na frente, ele é o meu coeficiente estequiométrico, beleza? Ele que vai fazer com que a minha equação esteja em equilíbrio, ou seja, esteja balanceada. Então, aqui na frente do nitrogênio, o coeficiente estequiométrico é o 1, beleza? Aqui na frente do hidrogênio, o coeficiente estequiométrico é o 3. E aqui desse lado, nos produtos, o coeficiente estequiométrico da molécula é o 2, beleza? Então, presta atenção. Se eu pegar o 3 e multiplicar pelo 2 aqui no hidrogênio, eu tenho um total de 6 átomos de hidrogênio, beleza? Logo, se eu pegar o 2 aqui nos produtos e multiplicar pelo 3 aqui do hidrogênio, eu também terei um total de 6 átomos de hidrogênio. Isso significa que a minha equação química aqui está balanceada, beleza? Então, é fundamental que você entenda e aprenda esta analogia. Tudo que você tem no reagente, você precisa ter no produto, beleza? E para isso, você utiliza os coeficientes estequiométricos. Ah, mas e se a equação não vier balanceada? Aí que entra o conhecimento do aluno. Ele precisa balancear a equação para poder efetuar o cálculo da regra dos 3, beleza? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Bom, ó, um exemplo bem prático para você entender melhor o balanceamento é esse aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui representado por letras CH4 reagindo com O2, todos no estado gasoso, beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Você tem um mol de CH4, representado aqui por esferas. Cada esfera desse daqui representa um átomo, beleza? O amarelo é o átomo de carbono, que é o átomo central, e os verdes são os átomos de hidrogênio, do qual estão se formando a ligação química, beleza? Aqui você percebe que você tem duas moléculas de O2, ou seja, de oxigênio. Isso significa que o meu coeficiente estequiométrico precisa ser 2. Tudo bem? Por quê? Porque do outro lado dos meus produtos, eu tenho também, ó, duas moléculas de H2O. Beleza? Você vai já entender. E eu tenho aqui também no meu produto, eu tenho uma molécula de CO2. Tudo bem? Então, presta atenção que isso aqui é fundamental. Fica mais fácil de você entender. Se você pegar o 2 aqui na frente e multiplicar pelo 2 no oxigênio, você vai ter um total de 4 átomos de oxigênio. 1, 2, 3, 4. É só contar as bolas azuis, beleza? Quando você vem para o nosso produto, você vai contar também as bolas azuis. Você tem aqui no CO2, você tem 1, 2 oxigênio e na molécula de água você tem 1, 2 átomos de oxigênio, beleza? Isso está representado por bolas azuis. Então, basicamente aqui a quantidade de moléculas de átomos que eu tinha aqui no meu reagente, agora eu tenho no produto, beleza? Quando você conta os átomos de hidrogênio, você conta também um total de 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então,
O que acontece aqui? Significa que bem aqui, ó, na frente do H2O, você deveria ou deve colocar um coeficiente estequiométrico de valor 2, beleza? Por quê? Porque quando você multiplicar 2 vezes 2, que é o 2 aqui do H, você terá um total de 4, beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Fechou? Então, é basicamente isso, que é essa analogia que você precisa fazer, tá? Pega aqui esse exemplo, transcreve aí no seu caderno, tá? Conta as bolas que representam cada elemento químico e no final você terá um resultado positivo, beleza? Então vamos lá. A segunda parte principal, tá? Você já verificou aí a questão da equação química, já sabe como diferenciar os reagentes e produtos. Você já teve uma noção do que é o balanceamento, é igualar as quantidades de átomos presentes tanto nos reagentes quanto nos produtos. Agora nós vamos para a parte principal, que é a regra de 3. Eu tenho aqui 2 tópicos, tá? Bem simples para você ir lendo devagar. Pausa o vídeo, ok? E dá uma lida com bem calma e atenção nesses 2 tópicos. Se liga, a regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais, beleza? É muito importante que você atente para esse enunciado, leia, é fundamental que você leia, beleza? Principalmente as questões de grandezas direta e inversamente proporcional, ok? Na regra de 3, é importante conseguir se identificar grandezas que se relacionam de forma direta e grandezas que se relacionam de forma inversa, beleza? Fechou, bem simples. Pausa o vídeo, lê com calma que você vai entender. Temos aqui as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais, o que quer dizer? À medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Vamos usar um exemplo bem prático aqui. Imagina que você está trabalhando com 2 grandezas, pressão e temperatura, beleza? Pressão e temperatura. À medida que você aquece algo, vamos supor, uma panela de pressão, vamos usar como exemplo uma panela de pressão, à medida que a temperatura vai aumentando, a sua pressão também vai aumentando, beleza? Então, isso significa que as duas são diretamente proporcionais. À medida que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Fechou? Isso é diretamente proporcional. Inversamente proporcional, o que é? À medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Vamos lá. Vamos usar ainda a grandeza pressão, só que agora no lugar da grandeza temperatura, vamos usar a grandeza volume, ok? Então, imagina aí um compressor de ar, beleza? Um compressor de ar, aquele que os mecânicos utilizam lá na oficina para encher o pneu do carro, ok? Nem sei se ainda utiliza esse tipo de equipamento, mas nas oficinas de rua, assim, de bairro, ainda é possível encontrar o compressor de ar. Dentro do compressor, a pressão ela está aumentando, beleza? Aumentando. E à medida que vai se aumentando a pressão, o volume do gás vai diminuindo, beleza? Então, cada vez que você aumenta a pressão, o gás ele vai se encolhendo, vai ficando mais. Por isso que quando você dá um jato na mangueira, a pressão de ar vem muito forte, beleza? Então, isso é inversamente proporcional. À medida que a pressão vai aumentando, o volume do gás vai diminuindo. Isso também é muito
mais fácil de você entender utilizando o êmbolo de um motor. O que é um êmbolo? É o pistão, né? À medida que você pressiona o gás, beleza? A pressão vai aumentando, o volume vai diminuindo, beleza? Então, isso é bem prático, é bem simples. Isso é inversamente proporcional. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Fechou? Isso poderia também ocorrer usando a panela de pressão, tá? Como exemplo. Como assim? Imagina que você botou lá na panela de pressão um volume de alimento, beleza? À medida que a pressão vai aumentando, a água vai evaporando e o volume vai diminuindo, beleza? Bem simples, bem básico. Aqui temos os 3 passos para aprender a regra de 3, beleza? O primeiro passo é identificar as grandezas e construir uma tabela, beleza? Então, identificar as grandezas e construção da tabela. O que são grandezas? As grandezas, elas são unidades variáveis, beleza? Que você pode calcular ou medir. Por exemplo, pressão, volume, temperatura, massa, unidade de tempo, unidade de medida como metro, quilômetro. Isso são grandezas, beleza? E as grandezas, elas também podem ser classificadas como grandezas físicas e grandezas vetoriais, tudo bem? O segundo passo é analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, beleza? Acabamos de falar sobre isso. E o terceiro passo é aplicar o método de uma resolução correto para cada um dos casos e, por fim, resolver a equação. Fechou? Então, basicamente, se você pegar esses 3 passos aqui, você vai conseguir, com toda certeza, resolver qualquer questão que se aplique à regra de 3. Então, aqui nós temos um exemplo. Para finalizar o nosso vídeo, temos um exemplo. Com a intenção de realizar uma combustão completa utilizando, olha aqui a grandeza de medida de massa, 161 gramas de álcool etílico, que tem essa fórmula molecular aqui, C2H6O, para a produção de dióxido de carbono, que é o nosso CO2, beleza? E água, H2O, que massa de oxigênio, O2, em gramas, deve ser empregada. Então, basicamente aqui, a questão está perguntando quantos gramas de oxigênio, que é o O2, devem ser empregadas, ok? Quando se utiliza 161 gramas de álcool etílico para a produção de gás carbônico e água, ok? Aqui nós temos os dados das massas atômicas, ok? O carbono tem massa atômica igual a 12 gramas por mol, o hidrogênio tem massa atômica igual a 1 grama por mol e o oxigênio tem massa atômica igual a 16 gramas por mol, ok? Esses dados são fundamentais na hora de você responder questões como essa aqui, porque muitas das vezes lá no vestibular principalmente, a questão não vem tão fácil para você somente aplicar a regra de 3. Ela ainda traz alguns atributos, alguns trabalhos que precisam ser feitos para então você aplicar o método da regra de 3, beleza? Então, por que essas informações são importantes? Vamos lá. Bom, para responder essa questão, nós temos 3 passos, tá? Segue esses 3 passos que você nunca vai errar. Primeiro, escrever a equação balanceada, ok? Então, é fundamental que você domine a equação química. Ó, esta é a equação balanceada, tá? Isso não foi dado na questão, ok? No enunciado, lá foi dado apenas a fórmula molecular, que é isso aqui, ó. Beleza? O que nós tivemos que fazer aqui foi adicionar o coeficiente estequiométrico, que é esse número aqui na frente, para equilibrarmos, ou seja, balancearmos as quantidades de mol, tanto no reagente, ou melhor, quantidade de átomos de cada elemento químico,
tanto no reagente quanto no produto, beleza? Então, aqui está a equação balanceada. O segundo passo é calcular a massa molar dos reagentes. O que é a massa molar? A massa molar é a soma da massa atômica, que é esse valor aqui, ó. Esses valores aqui, tá? A soma das massas atômicas de cada elemento químico pertencente nessas substâncias aqui, ó, beleza? Vamos primeiro começar com o álcool etílico, que tem massa molecular C2H6O. Se liga, a quantidade de átomos de carbono é 2, né? Tá bem aqui, ó, esse númerozinho bem aqui, depois da letra é a quantidade de átomos, tá? O número que vem na frente, ele é o coeficiente estequiométrico, não esqueça. Então, se eu tenho 2 carbonos, eu vou pegar o número de átomos e multiplicar pela sua massa atômica. Um carbono tem massa atômica igual a 12, então 2 carbonos é 2 vezes 12, ok? Então está bem aqui, ó, 2 vezes 12 igual a 24, beleza? O hidrogênio tem uma quantidade de 6 átomos de hidrogênio na molécula, então são 6 vezes a sua massa atômica, que é C1, na verdade. 6 vezes 1, ok? Então, 6 vezes 1 é igual a 6. Está bem aqui, ó. Massa atômica, 1 grama por mol, beleza? Já o oxigênio só tem um átomo de oxigênio nessa molécula. Então, 1 vezes 16, que é a sua massa atômica. Está bem aqui, ó. Oxigênio igual a 16, ok? 1 vezes 16, 16, beleza? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Agora vou somar 24 mais 6 mais 16, está bem aqui, ó. Massa molar, que você pode chamar de MM, é igual a 24 mais 6 mais 16. A massa molar é 46 gramas, ok? 46 gramas. Isso somente do álcool etílico, esse cara aqui, ó. C2H6O. Agora, vamos para a massa molar do O2. Isso aqui é bem mais simples, tá? Você tem, ó, o oxigênio, você tem 2 átomos, então você tem 2 vezes 16, que é igual a 32. A massa molar é 32 gramas, beleza? Feito isso, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é calcular a proporção em massa dos reagentes. Bom, como que você faz isso? Ó, observa que aqui você tem a massa molar, tá? 46 e 32, tudo bem? A proporção é relacionado ao coeficiente estequiométrico. Ainda há pouco nós usamos apenas esses números aqui atrás da letra. Agora nós vamos usar os números que vêm na frente, beleza? Aqui não aparece, mas o valor dele é 1, beleza? 1, 3, 2 e 3. Então, como que faz isso? Ó? Eu tenho 1 mol de álcool etílico vezes a sua massa molar, que é 46. Então, a proporção é 46 gramas. O oxigênio, eu tenho 3 mols, ou seja, 3 moléculas. Então, é 3 vezes 32. Então, 96 gramas. Beleza? Só para você não esquecer novamente. A proporção das massas dos reagentes é dada quando você já tem a massa molar, beleza? Só que agora você vai multiplicar pelo coeficiente estequiométrico da molécula, beleza? 1 mol do álcool etílico, ok? 1 mol do álcool etílico vezes a sua massa molar e 3 mols do oxigênio vezes a sua massa molar, beleza?
O quarto passo agora é calcular a massa de oxigênio que deve ser empregada na reação. Então, agora que você mete a regra de 3 para finalizar o seu cálculo, observe o seguinte, como que fica, ó, 46 gramas de álcool etílico está, você fala assim, tá? 46 gramas de álcool etílico está para 96 gramas de gás oxigênio, que é o O2. Está bem aqui, ó, 46 para 96, ok? Essa é a proporção. 161 gramas de álcool etílico, 161, essa informação foi dada bem aqui, ó, 161, está para X, que é a quantidade de oxigênio que foi perguntado que eu devo utilizar para produzir CO2 e água, ok? Então, como que faz isso aqui, ó? É bem simples, você multiplica 46 vezes x, desse lado você tem 46x. E você multiplica 161 vezes 96, está aqui em cima, tá? O 46 aparece aqui embaixo porque já foi colocado direto. Quando o aluno é muito esperto, ele não precisa estar fazendo aqueles rodeio todo, tipo, por exemplo, quando você multiplica 46 vezes x, você tem 46x, beleza? E o aluno já sabe que depois do 46 vai ter que vir aqui para baixo dividindo, porque bem aqui ele está multiplicando. Então ele já vai colocando direto logo, ok? E já isola x do lado da igualdade e já multiplica 161 vezes 96 é 15.456 dividido por 46. X é igual a 336 gramas. Beleza? Chegou aqui, você já efetuou o seu cálculo, já resolveu a questão. E aí, se for o caso de você marcar alguma alternativa, você já sabe qual é a alternativa correta. Então, para produzir gás carbônico e água, a massa de oxigênio que deve ser utilizada quando eu tenho 161 gramas de álcool etílico é 336 gramas, beleza? Então, basicamente é isso, é muito simples, é bem fácil de você responder, ok? É bem fácil de você aprender o cálculo estequiométrico, basta você partir do princípio de não pular nenhuma etapa. Primeiro, você tem a introdução, tá? É fundamental que você leia essa introdução. Depois, aprender tudo que você puder sobre equação química, beleza? Os tipos de equação química, aqui você já tem os 4 exemplos mais fundamentais que você precisa. Pausa o vídeo, lê com calma. Depois, saber interpretar essa equação é fundamental, tá? Aqui você tem um exemplo para você diferenciar quem é reagente, quem é produto, e já vai treinando para ver se está balanceado ou não. Se não está balanceado, anota no papelzinho, faz o balanceio, conta cada átomo no reagente, cada átomo no produto. Aqui você tem o exemplo do balanceamento, tá mais fácil de você entender. Tem a frasezinha bem aqui para você nunca mais esquecer. Aqui você tem uma outra representação, tá? Basta você contar as bolas em cores, tanto no reagente quanto nos produtos, que você vai saber identificar o coeficiente estequiométrico que cabe ali. Lembrando que aqui você tem que multiplicar o coeficiente pelo índice, beleza? A regra de 3, tá? Que você tem que estudar, tem que aprender. Tem aqui a diferenciação de grandeza direta e inversamente proporcional, tá? Tem aqui os passo a passo para você, os 3 passos para você aprender a regra de 3. E tem o exemplo para você treinar, beleza? Então, eu fico por aqui. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, espalha para os seus amigos e
Abraços e até a próxima.